E eu falo que eu acho que o diferencial da Milclean, eu acho que é o atendimento. Porque eu sempre falo, serviço todo mundo vende. Pessoas, o meu faxineiro é o mesmo faxineiro que você vai entregar. A diferença é como a gente vai trabalhar com eles, treiná-los, fazê-los vestirem a nossa camisa e atender bem o cliente, que isso depende de treinamento, e também como que a gente vai resolver os problemas. Então a solução do problema tem que ser rápida, porque o problema vai ter. Como que a gente resolve esses problemas? O seu Otávio estava falando que, por exemplo, o cliente ele tem um imprevisto, não dá para chegar e falar, isso não estava no contrato, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que vocês resolvem um problema inesperado como esse? Vocês têm algum processo para isso acontecer? Como é que... Não tem processo não, a gente vai e resolve. Na hora de resolver, pronto, né? O problema chegou, vai embora. Onde é? Que horas? Vai, pode ir. Olá, amigos do programa Moai Ikigai, Heróis de Propósito. Um ambiente seguro, confortável, limpo, facilita muito para que a gente possa viver o seu propósito. E é justamente isso que a Milclean faz, muito além da limpeza, fornecer os serviços, a qualidade necessária para que você faça o seu propósito ir para frente. E para entender como que eles fazem tudo isso, de onde veio essa empresa, eu estou aqui com Carol Mello, CEO da empresa, e a gente vai falar sobre a Milclean. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Rafa. Bem-vindo eu, né, que estou aqui na Milclean hoje. Tu viu? Tá gostando do que você já viu? Muito, muito. E muito antes, né, de estar nessa filmagem, de tudo que eu já vi sobre a Milclean, nas várias atuações, né, que a gente tem junto. O pessoal, às vezes, lá que vai acompanhar a gente na TV não sabe das várias atuações que a gente tem, mas a gente também trabalha junto numa organização que é a BRH, né? Sim, sim. Você está como presidente nossa lá na BRH e eu trabalho com mestre de cerimônias, né? E desde que eu vinha vendo você falar sobre a Milclean, sobre a paixão, não só do que o vídeo institucional mostra, mas a maneira como você retrata a empresa, eu sempre me impressionei muito. Então é uma honra hoje poder estar aqui com vocês para apresentar essa história. Muito bom. Conta pra galera quais são as atuações que a Milclean tem hoje no mercado de serviços, limpeza, em geral. Então, a Milclean esse ano, né, a gente está fazendo 20 anos. Uhum. E nesses 20 anos a gente começou bem pequenininho, né? Então a gente fazia mais a parte serviços e produtos, sempre foi junto, né? Legal. Então hoje a gente é um grupo, a gente se tornou o grupo Milclean, porque a gente tem 4 grandes áreas, né, que a gente atua. A primeira delas é Facility Services, né, que lá a gente coloca limpeza, jardinagem, portaria, manutenção. Toda essa parte que o pessoal terceiriza nas serviços. Empresas para ser bem feito e com excelência, né? Esse é onde eu digo que a Milclean tá grande, né? Porque é onde entra os nossos funcionários, né? É onde faz crescer em tamanho de funcionários, de colaboradores, quantidade, né? De colaboradores. Que hoje a gente está chegando na marca dos 4.000. 4.000 colaboradores? Uau! Tá. E não é só aqui na nossa região do Vale do Paraíba, vocês já atendem muito mais. Não, é nível Brasil já. Brasil e Estados Unidos, né? Até Estados Unidos? Até que lugares dos Estados Unidos estão operando? A gente está na Flórida. Na Flórida? Na verdade, a Milclean USA é uma das 4. Entendi. Então a gente tem, aqui no Brasil a gente tem 3 do grupo, que é a Milclean Facilities, que é de serviços. Aí a gente tem Milclean Produtos e Equipamentos, que é onde a gente vende o produto tanto para a empresa quanto para o consumidor final, que são produtos de limpeza, nossa marca própria, equipamentos de limpeza. Aí quando você vê aqueles dispensers, sim, banheiros, vários banheiros aqui da região tem lá Milclean com dispenser e tudo. O porta-guardanapo, porta-canudo, esse é de Milclean Produtos e Equipamentos. Diga de passagem, quem assistiu o episódio 4 da Moai Ikigai vai ver na nossa entrevista da Dona Dina no restaurante, lá o símbolo da Milclean já tava lá, cara. Tá em todos, tá? Ela tá. Ontem veio uma pessoa aqui e falou assim, como que vocês conseguiram colocar uma placa da Milclean na Dutra? Porque tem a placa na Dutra. Daí a gente tem a Milclean papéis e descartáveis. Que aí são os produtos de limpeza e mais papel descartável que também faz essa parte. Produto e equipamento é uma e papel descartável é outra. Nossa, é muita coisa. Papel descartável, hoje a gente tem a fabricação própria de papel. Entendi. Então é papel toalha, papel interfolha, a bobina, o rolão de papel higiênico. Vamos conversando pra você mostrar isso tudo lá pra gente? Lógico, vamos embora. Aguenta aí que a gente já vai continuar lá de dentro. Carol, mas uma empresa que nasceu pequenininha em Taubaté 20 anos atrás e hoje está aí
né, multinacional, atendendo até Estados Unidos, 4 mil funcionários. Qual o segredo desse sucesso todo? O segredo é muito trabalho, foco, muita persistência, saber onde você quer chegar, né? E ter uma equipe engajada e uma equipe que vista a camisa, que é isso que a gente busca e procura aqui dentro. Eu tive algumas formações esse ano de liderança, disso, daquilo, e uma das coisas que as pessoas ficam mais obsessivas é como fazer a equipe se engajar. Ainda mais um trabalho em que você sempre está servindo as pessoas e tudo mais. Como vocês conseguem conquistar esse engajamento no pessoal da Meu Clean? Então, a gente tem pessoas aqui que estão com a gente desde o dia 5 de agosto, né, de 1998. Nossa, desde a fundação? Tem. Falando em fundação, tem uma placa aqui bem legal, né? No nosso próximo bloco eu vou querer conversar sobre ela. Vocês mostram a fusão da história de Taubaté com a da própria Meu Clean aqui na sequência. Exatamente. Segundo bloco, vocês vão acompanhar com a gente isso aí. 5 de agosto de 1998. Então provavelmente quando o nosso programa for ao ar, esse aniversário já vai ter acontecido, inclusive. E assim, o nosso turnover na setor administrativo é muito baixo, não chega a 1%, é 0, tem ano que a gente passa sem ninguém sair. Então a gente tem... As pessoas acabam se sentindo parte da família, né? A gente ajuda muito, a gente sabe como que acontece com a vida de cada um. Cada um é cada um. A gente deu uma bisbilhotada ali na sala de treinamento, tinha uns saquinhos de doce ali. Que negócio era aquele ali? É que quando a gente faz a implantação de um contrato, a gente faz um saquinho assim, tipo surpresa, para dar para os funcionários, para eles começarem bem. Olha, ele já começa recebendo um docinho, levando para a família. A gente dá o porta-canudo, alguma coisa para eles levarem para casa da Meu Clean, para eles se sentirem parte. A gente faz muito disso também com eles. Isso porque dá como eles estão longe, né? A gente tem contrato no Nordeste. Então como é que a gente vai se fazer presente lá, né? Se fazer engajamento com funcionário sentado na tua frente na empresa já é difícil, fazer isso com um cara que está lá no Nordeste para ele se sentir Meu Clean é um desafio muito grande. A gente tem que fazer o líder dele se sentir Meu Clean, para o líder dele passar essa imagem de Meu Clean pros... Eles são embaixadores de vocês lá onde eles estiverem. Tem que ser, senão não vai. E que galpão impressionante. Aqui na região, ele é um dos mais altos em questão de verticalidade. E aqui é que sai o que vai ser distribuído para todo o Brasil e agora, inclusive, até fora? Esse é daqui que sai. O lado de cá serve a Meu Clean Facilities, porque quando a gente vende o serviço, a gente já vende o serviço completo com o produto e com o equipamento. Facilita, né? E o lado de lá já é a Meu Clean Comércio, né? Que é produtos e equipamentos. Entendi. Quando vocês vendem o serviço junto com o produto, já facilita que vocês tenham a qualidade daquilo que vocês vão trabalhar, né? E já sai daqui, né? Entendi. Geralmente os nossos concorrentes não têm. Do Brasil, a Meu Clean é a única. Entendi. Que tem a parte de produto junto. Então a gente consegue ter uma rapidez na entrega, qualquer problema que tem já está aqui, a gente não precisa pedir para o fornecedor trazer, o fornecedor levar para o nosso cliente. A gente já leva para o cliente direto. Entendi. Uma empresa simplesmente impressionante. Uma multinacional sim, mas uma multinacional taubatiana, aqui do nosso Vale do Paraíba, que cresceu da onde? Em 20 anos construiu um colosso com 4 mil funcionários atendendo o Brasil, o mundo. A mágica maravilhosa por trás desse esforço de trabalho, de comprometimento e engajamento, a gente vai conhecer na volta do nosso intervalo com o seu Otávio, pai da Carol, fundador da Meu Clean. Isso mesmo. Uma empresa magnífica, impressionante e 100% nacional em sua concepção, hoje multinacional em sua atuação. Mas isso vem do nada ou vem de muito esforço, de muito trabalho? Sobre essa jornada a gente vai falar aqui com o seu Otávio, pai da Carol, fundador da Meu Clean. 20 anos atrás, dia 5 de agosto de 1998, que aventura foi essa, seu Otávio?
A vida traz para a gente muitos desafios. E esse desafio novo seria a implantação da Milclean. Eu já vim de empresas do ramo anterior e sempre pensei em expansão, trabalho, muita luta. E para a gente viver em Taubaté sem fazer nada é muito difícil. Eu, com 50 anos de idade, eu não poderia parar para ficar jogando dominó na Praça Dom Parminone, procurar fazer outros a fazer. Então, vamos brincar de montar uma empresa. E trouxemos a Milclean, adquirimos de um concorrente que existia no mercado aqui, que existia 70 funcionários. E a minha meta era, vou chegar em 500 funcionários, vou descansar, parar um pouco, vou para o litoral, vou divertir um pouco, viver mais com a família. O senhor mais que dobrou essa meta, hein? Então, em pouco tempo eu já passei de 500. Daí 500, talvez, vamos chegar nos 750, que tem que acalmar. Eu estava na Faria Lima, perto da rodoviária, um prédio de 200 metros quadrados. Aí de 750 funcionários, achei que não teria condição, aí começou a surgir novos serviços, começaram a procurar os nossos préstimos profissionais. Tivemos que sair de lá da Brigadeiro Faria Lima, viemos aqui para perto do ginásio Estadão, na margem da rodovia Presidente Dutra. Essa unidade eu conheci, que eu cheguei aqui em Taubaté em 2005, eu subia lá para poder ir para o Exército, onde eu servi durante 8 anos. Aí eu já vi ali na passagem. Passaram muito tempo lá? Nós ficamos lá 8 anos. Legal, entendeu? Até 2015, é isso? Aí também lá já passamos de 1.000 funcionários, 1.500, falei, agora não tem mais jeito. Deve ficar apertado, né, com 1.000 funcionários de espaço lá. Aí nós viemos no plano de expansão da Prefeitura de Taubaté, aqui na sede que nós estamos hoje aqui. Nós temos hoje 40 mil metros quadrados de terreno e de área construída já temos quase 10 mil metros quadrados. Hoje, atualmente, estamos com mais de 3.500 funcionários e cada dia mais o nosso crescimento é constante. Motivo desse crescimento? Essa é a pergunta. O motivo desse crescimento é luta, é trabalho, trabalhar em equipe, e que a minha mercadoria é o ser humano. Para que eu possa transmitir um bom trabalho e com qualidade, eu preciso tratar bem meus funcionários. Então, você vai sentir aqui, você acompanhando aí, analisando as pessoas que trabalham aqui é um contentamento geral. Então, é uma empresa familiar que pensa sempre no ser humano. Nós queremos que o ser humano, que é o nosso funcionário, que é a nossa vitrine, ele que representa a nossa empresa, seja bem tratado e o que for possível, a nossa empresa faz por eles. E quando se fala de muito trabalho, de fazer os seres humanos acreditarem, a gente tem que ser um exemplo. Que horas que o senhor entra na empresa todo dia? O horário previsto meu é 6, 6 e meia, 7 horas. Nunca da manhã após vai até que hora? Geralmente eu não fico até as 8 da noite. Eu fico às 6 e meia, 7 horas, porque eu já venho o cansaço, e até 7 horas. Então a média de trabalho é mais ou menos 12 horas por dia. 12 horas. 12 horas por dia, porque o almoço, que nós temos o nosso refeitório aqui, é meia hora para refeição. Mas isso é um entusiasmo, uma vontade. E mostrar que as pessoas que realmente têm condições, têm vontade de trabalhar, o futuro só pode ser benéfico. Magnífico. E o senhor já vinha do ramo de limpeza e tudo mais, antes mesmo de resolver abrir limpeza, serviço, antes de abrir a Milclean, né? Eu vim de outra empresa de limpeza, trabalhei mais de 20 anos também lá. Uhum. Hoje eu tenho aproximadamente mais de 40 anos só no ramo de limpeza. E sempre preservando o cliente. Dificilmente a nossa empresa perde um cliente. Dificilmente perde. Nós só trazemos novos clientes e através do nosso bom serviço, a nossa empresa sempre é indicada para os outros possíveis novos clientes venham até a gente. Fazendo assim não tem crise, né? Não. A nossa empresa, o Brasil passou por várias crises e, felizmente, a nossa empresa não sentiu isso. Por quê? Procuramos novas atividades, novos serviços, fomos expandir. Nossa empresa era somente aqui no Vale do Paraíba, hoje nós já estamos em quase todo o Brasil e também já estamos ultrapassando para outros países. Já estamos nos Estados Unidos com a nova filial nossa lá também. Fantástico. E no futuro bem próximo, também a nossa ideia é partir para a Europa.
Europa também? Europa. É uma bela distância daqui até lá para exportar trabalho, produto e tudo mais, né? Mas nós temos a nossa seguinte, nós temos essa tecnologia nossa, esse trabalho, esse carinho que nós temos com o nosso funcionário. Porque a limpeza, geralmente existe equipamento, existe produto, mas quem cuida disso é o ser humano. E sem o ser humano que seja bem tratado, bem contente e satisfeito, não existe produção. Seu Otávio, quando todo esse sonho aqui começou, a Carol devia ser uma criança ainda, né, Carol? Como é que foi preparar a atual CEO da Mil Clean nessa história? E, Carol, como é que foi essa vivência nisso tudo? A Carolina, ela além da Carolina, eu tenho a Karina, e a Karina começou também com a gente aqui, hoje ela que está administrando a nossa filial nos Estados Unidos. Eu conheço a Karina pela Fundação do Lar São Francisco, que eu tenho um trabalho social então, também, a gente se juntou muito nisso aí. Ela tem um lado social, que ela cuida muito bem disso. A Carolina veio depois, ela trabalhou um pouco aqui, depois foi ver a vida aí fora como é, que é importante, sentir também os dois lados. E hoje ela voltou e estamos preparando ela para que realmente assuma esse comando aqui, que não é fácil, é muito difícil, entendeu? Para administrar uma equipe com mais de 3.000 pessoas, entendeu? E não é só num local, são vários locais. E fazer expandir, não é só fazer o negócio ficar aqui, mas crescer. Porque a expansão, a família de vez em quando fala, para um pouco, pai, está em mim, entendeu? Fazer o quê? Está em mim a vontade de sempre expandir mais. Eu aceito desafios e gosto do desafio. Tem alguma coisa mais divertida para o senhor fazer? Não, alguma coisa... Então, isso tá dentro de mim, entendeu? Que legal. É trabalho, é luta, dedicação, esforço, cobrar das pessoas e sempre tentar que o serviço seja bem feito. Excelente. E como é que foi crescer em meio a tudo isso, Carol? Para mim, sempre foi um orgulho ele, né? Porque a gente vê... Heróizão, né? Super herói. E a gente sempre cresceu nos almoços de casa ouvindo falar de Mil Clean, né? De serviço de limpeza. Então, quando eu vim, na verdade, o tempo que eu fiquei fora, eu nunca saí. Porque como eu fiz coaching, eu sempre vinha, dava treinamento. Né? Que é uma fizemos. A gente é muito focado nessa coisa de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, que está meio no meu sangue, no seu, né? A gente já fez muito trabalho junto. Por isso estamos na BRH, Associação Brasileira de Recursos Exatamente. Humanos, né? E nada melhor do que a gente poder trabalhar o recurso humano, né? Dentro da Mil Clean, porque o que a gente vende são pessoas, né? Nada mais do que pessoas. Inclusive a própria família crescendo. Exatamente. Então, para mim é um grande orgulho e eu tenho muito amor por aqui, porque eu acho que o amor que a gente tem por ele se estende pela empresa, né? Porque eu falo que a Mil Clean é a sexta filha dele. Ele tem 5, tem a sexta que é a Mil Clean. Aí me perguntam, mas qual... Aquele cara que tem a filha do meu 2, a filha do meu 3? Aí já me perguntaram, mas qual que é? Eu falei, olha, eu acho que seria... A Mil Clean nasceu depois, né? Da gente. Não, não é a caçula, né? Porque ainda tem uma caçula de 15. Mas a Mil Clean acho que tá no topo das filhas. Construir muito mais do que uma sucessão, um legado em expansão, algo que vai além de filhos, netos, quem sabe aonde mais irá a Mil Clean, representando o nosso país, representando nossos valores, representando o valor pelas pessoas e pelo trabalho. Sobre como construir essa sucessão e todo esse plano de onde a Mil Clean vai, a gente conversa no nosso terceiro bloco do programa Heróis de Propósito na Rede RVC.
errado. Construir algo que vai muito além da sua passagem aqui pela terra, por aquilo que vai ficar para seus filhos, para a sociedade, para que a gente, como brasileiro, se orgulhe. Como se faz isso tudo por meio das pessoas? A gente estava falando sobre a questão de conseguir pessoas que ajudem na expansão desse negócio, né, seu Otávio? Como fazer isso? Bom, hoje a grande dificuldade de expansão, apesar do desemprego ser muito grande aqui no nosso Brasil, existe muita dificuldade na mão de obra, na prestação de serviço, entendeu? A pessoa para trabalhar numa prestadora de serviço, ela realmente tem que ser uma pessoa abnegada, que não pense só em lazer, porque nós temos serviço à noite, temos serviço sábado, domingo, feriado, Natal, entendeu? Então as pessoas têm que estar enganjadas e com vontade e tenham dedicação e força de vontade para isso. Então, a gente sente hoje ainda muita dificuldade de conseguir esses profissionais para vir de fora. Então a nossa filosofia, nosso sistema de trabalho, nós estamos criando pessoas aqui dentro da empresa, entendeu? Entendo. Tem que criar esse engajamento nas pessoas. Então a maioria dos nossos funcionários que estão aqui já foram estagiários. A nossa gerente administrativa foi estagiário. Entendi. O nosso gerente de serviço começou como jardineiro, entendeu? Então, a nossa filosofia é fazer que o funcionário seja formado aqui. Seja formado aqui, cresça aqui e com a filosofia nossa de trabalho, para que sempre imbuídos no bom atendimento do cliente, entendeu? Então, uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que trabalhou em indústria, quando entra aqui com a gente admite, eles têm dificuldade dessa adaptação, entendeu? Entendi. Porque o ritmo aqui é um ritmo muito acelerado, com muita dedicação, e tem que ser rápido. Eu não posso deixar para depois que eu tenho que atender o cliente que está com uma dificuldade lá, tem que ser rápido, então a pessoa tem que estar preparada. De segurança de empresa, ele quer uma coisa para ontem para resolver esse negócio. Ele tem o planejamento dele para o dia de amanhã, mas surge um imprevisto, ele tem que saber qual que é do primordial, qual que ele tem que ser feito antes, então é muito mais difícil. E a cultura nossa começa aqui dentro de casa. Hoje, a maioria dos nossos funcionários aqui são todos jovens, entendeu? Poucas pessoas de mais idade que são feitos dentro da nossa filosofia de trabalho. Falando sobre jovens, a gente fala sobre gerações nesse caso, né? É legal porque na Associação Brasileira de Recursos Humanos, no qual a Carol é presidente, né, e eu sou um voluntário na parte de cerimônias, de eventos e tudo mais, a gente vai fazer evento justamente sobre isso, sobre como fazer para essas gerações que têm valores tão ricos, transmitir isso para os jovens e também aproveitar o potencial que esses jovens trazem, né, Carol? O que vai ter nesse evento que a gente vai fazer? Então, na verdade, a ideia do evento foi exatamente eu, que tenho a metade da idade dele, né, trabalhando com ele, e a gente vê que é um grande desafio. E a gente tem que sempre, eu falo que a gente tem que colocar luz no que a pessoa tem de melhor, né? Legal. Então, as diferenças existem. Como existem, não é só da idade, de cabeça, de valores e de tudo. Então, o que a gente tem que pegar da geração mais velha é o conhecimento, é o legado que eles têm para deixar, né? É o estilo de vida, de trabalho, porque, assim, é ralar, às vezes ralar, e é o que ele faz, eu vejo isso no meu dia a dia. E eu já não sou dessa geração, a gente já busca um pouco mais de qualidade de vida, né? Chega na sexta-feira, a gente quer fazer uma viagem, a gente quer trabalhar muito, mas a gente também quer usufruir muito, e a geração deles não faz muito disso, não faz muito isso. Equilíbrio e entregar o resultado dentro desse tempo mais curto que a gente vai se dedicar ao Exatamente. trabalho. Então, o evento é bem por isso que a gente está fazendo, com a ideia de colocar as 4 gerações na prática, lançando assim, como é que você lidaria, para a gente ter empatia de conseguir enxergar como é que o outro, que é de outra geração, enxerga, porque a gente já cresceu com computador, né? Verdade. Aí você pega o meu filho de 5, ele já tem uma... Já nasceu com digital, celular, tudo já é totalmente diferente de mim, ele sabe ligar Netflix melhor que eu já, meu filho de 5 anos. Então é isso que a gente tem que acompanhar. Seu Otávio, sabe que esse nome japonês que eu trago aqui na minha empresa, Moai Ikigai significa propósito, razão de existir, e Moai, compartilhamento. Então, Moai Ikigai, compartilhar o seu propósito com o mundo. Eu me pergunto aqui, seu Otávio, com todo esse esforço de juntar pessoas, de crescer e tudo mais, qual é a razão de existir da MilClean? Qual é o valor que vocês entregam para o mundo primordial? Esse como eu falei antes, é um desafio grande e a minha cabeça
não existe nada impossível. Sempre há a possibilidade de ser feita alguma coisa. Show. Nós não temos obstáculo nenhum. Existe uma palavra escrita crise. Nós tiramos a palavra S, agora crie. Em vez de crise, pense em crie. O que eu faço a partir de agora, né? Porque a crise está aí. Então você tem que criar alguma coisa para sair da crise. Então não ficar preocupado. E a crise? O meu faturamento não está bom por causa da crise. Não é nada disso. O nosso faturamento cresceu na crise porque procuramos novas coisas. O que é isso? É criar. E não pensar em crise. Se estava apertado no Brasil, vamos para o exterior, não é isso? Então nós estávamos aqui só na região do Vale do Paraíba. Hoje estamos quase no Brasil inteiro. É isso. E temos condições de expandir cada vez mais. Que a nossa qualidade de serviço, a nossa tecnologia de serviço, aonde implantar é sucesso. Fantástico. Aonde implantar é sucesso. E eu falo que eu acho que o diferencial da MilClean, eu acho que é o atendimento. Porque eu sempre falo, serviço todo mundo vende. Pessoas, o meu faxineiro é o mesmo faxineiro que você vai entregar. A diferença é como a gente vai trabalhar com eles, treiná-los, fazê-los vestirem a nossa camisa e atender bem o cliente, que isso depende de treinamento, e também como que a gente vai resolver os problemas. Então, a solução do problema tem que ser rápida, porque o problema vai ter. Como que a gente resolve esses problemas? Eu estava falando que, por exemplo, o cliente ele tem um imprevisto e não dá para chegar e falar, isso não estava no contrato, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que vocês resolvem um problema inesperado como esse? Vocês têm algum processo para isso acontecer? Como é que... Não tem processo não, a gente vai e resolve. Na hora de resolver o problema, né? O problema chegou, vai embora. Onde é? Que horas? Vai? Pode ir. E no caminho a gente vai conversando. O que você vai fazer, como você vai fazer, porque o jogo tem que ser rápido. A gente tem muito isso, se você conversar com os nossos clientes, eles dizem... que dá problema, dá como qualquer lugar. Mas a diferença da MilClean é o atendimento. Eu tenho cliente que manda WhatsApp, foto para mim, meia-noite, no meu WhatsApp. Cara, olha aqui o problema. E na hora eu já ligo pro meu gerente, o que está acontecendo? Está tendo um trabalho noturno, liga para ele. Então, assim, é jogo rápido. Isso dá um conforto para quem terceiriza um serviço que é gigantesco, né? Porque a gente quer solução, a gente não quer um problema adicional com quem está cuidando daquilo que é acessório para a empresa da pessoa. Né? Aqui tem pouca burocracia. Eu acho que é uma empresa que tem muito pouca burocracia. As coisas são resolvidas rápido, né? Muito rápido. Então, o cliente surge imprevisto. Na região do Vale aqui, teve uma enchente numa cidade que nós prestamos serviço e deu enchente nas escolas. Tem que resolver, o que vai fazer? Mas não está no contrato. Se não está no contrato, resolva o problema, porque não existe. Então, são atitudes que têm que ser tomadas com rapidez e o cliente nos contratou para que preste um serviço. Agora, se surgiu um imprevisto, então você preparar. Depois, realmente, vamos sentar, vamos discutir que houve um custo a mais, mas temos que resolver a situação do momento. Um propósito de trazer soluções das mais diversas, completas, rápidas e dinâmicas. Veja se isso não faz bem para o seu propósito também. Agradeço imensamente por vocês compartilharem essa história e compartilharem os atos, a construção da MilClean conosco, dando o orgulho nacional que traz para nós ter uma empresa séria e que cresce dessa forma. Continue acompanhando mais histórias conosco em Heróis de Propósito, na rede RVC.